Exercício 1. O campo elétrico E representado na figura e está dirigido ao longo do eixo Z. Ele é uniforme nas direções x e y, mas sua intensidade varia em função de Z. Em outras palavras, o campo elétrico é uma função de Z. Considere uma superfície fechada, cilíndrica, de raio R e comprimento L, como ilustrado na figura. As intensidades do campo elétrico nos lados esquerdo e direito do cilindro são, respectivamente, E1 e E2. Calcule a carga elétrica envolvida pelo cilindro. Bom, essa aqui é uma superfície fechada, certo? Imaginária, no espaço, numa região em que eu tenho um campo elétrico direcionado para o eixo Z e variando na direção do eixo Z, né? E variando com Z. Quer dizer, no caso, E1 sendo um campo elétrico neste ponto, que é na região da área, na verdade, na região da área da base do cilindro do lado esquerdo. E o E2, o campo elétrico na região da base cilíndrica do lado direito, tem módulos diferentes, já que ele tem Z diferente e é uma função de Z, certo? Então a ideia é a gente entender como é que é o campo elétrico na superfície desse cilindro desenhado. Isso é, a gente vai ter o campo elétrico nas duas bases, esse campo elétrico tem módulo E1, esse campo elétrico aqui tem módulo E2, e eu tenho campo elétrico em toda a área lateral. Bom, a ideia é calcular o fluxo do campo elétrico para usar a lei de Gauss. Isso é, eu sei, por exemplo, que nas bases, o meu vetor área, no caso na base direita, fica para a direita, na base esquerda fica para a esquerda, porque o vetor área é sempre para fora, certo, do cilindro fechado. E na lateral, ele vai ser perpendicular à área também, né? Vai ser perpendicular à lateral. Note que nas duas bases o campo elétrico é paralelo ao vetor área. Na lateral, ele é perpendicular. Quando eu vou usar a lei de Gauss, isso é, calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada, eu tenho o campo elétrico da base do lado esquerdo, que não é zero, eu tenho o campo elétrico da base do lado direito, que não é zero, mas o campo elétrico em toda a lateral, independente do seu módulo, ele vai ser zero, porque o campo elétrico, não, o fluxo do campo elétrico em toda a lateral vai ser zero, porque ele é perpendicular ao vetor área em todos os pontos. Então, se eu quero calcular o fluxo do campo elétrico através de toda a superfície fechada, de todo o cilindro, ele vai ter o fluxo da base do lado direito, vai ter o fluxo da base do lado esquerdo, e o fluxo lateral vai ser igual a zero. Bem, outra coisa que a gente tem que notar é que o campo elétrico da base do lado direito ele é para fora da superfície. E o campo elétrico da base do lado direito é para dentro da superfície. Então o fluxo da base do lado direito ele é positivo e o fluxo da base do lado esquerdo é negativo, já que o campo elétrico está para dentro. Ou a gente pode interpretar que o produto escalar entre A e DA ele vai ser positivo do lado direito, porque os dois estão no mesmo sentido, e vai ser negativo do lado esquerdo, porque os dois têm sentidos opostos. Também tem um detalhe, como o campo elétrico só depende de Z, então em cima da base das duas bases, né, das duas bases do cilindro, em todos os pontos da base, o campo elétrico tem o mesmo Z. Se ele tem o mesmo Z, ele tem o mesmo módulo. Dessa forma, o fluxo do campo elétrico fica simplesmente o módulo do campo vezes a área. Já que aqui o produto escalar ele tem a mesma direção, vai dar o produto do módulo dos dois, e o campo elétrico é homogêneo em toda a base. Então esse aqui vai ser o campo elétrico da base do lado direito, que é positivo. Esse aqui vai ser o fluxo do campo elétrico da base esquerda, que ele é negativo, e vale E1 em todos os pontos, e o fluxo através da lateral é zero, e a soma dos três dá isso aqui. Bem, o que diz a lei de Gauss? Que o fluxo total através de uma superfície fechada é igual à carga interna por ε0, certo? Que é exatamente essa expressão. Dessa forma, a gente pode tirar o que ele pede, que é calcular a carga elétrica envolvida pelo cilindro, isso é, a carga interna ao cilindro, que está do lado de dentro. Basta a gente pegar o ε0 e passar para o outro lado. Nós vamos ter que a carga interna ao cilindro
vai ser a subtração dos dois campos vezes a área da base vezes ε0. Certo? Esse vai ser a carga total de dentro do cilindro nessas condições. É isso.